Meus queridos irmãos, nesta manhã eu quero refletir um pouco sobre vitória. A vida cristã nos coloca numa posição de triunfo, de vitória, não triunfalismo, né? Aquela coisa superficial e pragmática, mas o triunfo verdadeiro, genuíno, vitória sobre, por exemplo, sobre a morte, né? Vitória sobre a morte física, vitória sobre a morte espiritual, vitória sobre a morte espiritual. São vitórias que nos são concedidas a partir do momento em que nós passamos a ser filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Vitória sobre as tentações, vitória sobre as adversidades e lutas. E nesta manhã especificamente eu quero refletir com os irmãos sobre a vitória sobre o pecado, sobre a carne, as obras da carne. Na escola bíblica nós estamos falando sobre a vida no Espírito, o poder do Espírito de Deus em nós, essa presença única e verdadeira do Deus Santo em nós, nos capacitando a vivermos uma vida vitoriosa também sobre esta realidade. E quero refletir com os irmãos nesta manhã sobre o tema: é possível viver em vitória sobre o pecado? Eu quero que você grave isso no seu coração e traga isso para a sua vida de experiência no dia a dia. A partir de Cristo Jesus, é totalmente possível vencer e permanecer vitorioso. Isso não significa que nós não vamos sofrer tentações, que nós não vamos ter desejos, não tem nada a ver com isso. Nós continuamos ainda num corpo onde o pecado habita, no mundo onde o pecado habita. Estamos em guerra constantemente, mas a verdade é que nós somos mais do que vencedores. Só que muitas vezes na nossa caminhada, ou nós nos esquecemos, ou nós não levamos em consideração esta verdade, principalmente em momentos desafiadores, quando os desejos, quando a concupiscência parece que ela aflora de uma forma tão veloz, tão furiosa, tão poderosa, que nós nos tornamos vítimas. Isso não é verdade. Nós precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus nos diz de forma muito clara e trazer a vida cristã da sua subjetividade, isto é, do seu interior, para a objetividade, por externo, através da ação do Espírito de Deus em nós. Para isso nós vamos começar, ou melhor, vamos basear a nossa reflexão no texto que está em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, o texto é conhecido, e por isso eu peço a sua atenção. Gálatas capítulo 16, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16 até o verso 25. Paulo vem trabalhando aqui a questão da liberdade cristã. Ele começa isso no início deste capítulo 5, ele está falando da liberdade da nova vida em Cristo Jesus, que nos libertou do poder da lei, dos rituais, das cerimônias, né, e também de uma vida na carne. Então ele diz assim: digo porém o seguinte: vivam ou andem no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Primeiro momento, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo dá ênfase em duas realidades: a realidade da pessoa bendita e poderosa do Espírito Santo. A palavra Espírito aqui se repete por várias vezes, mostrando no texto que a ênfase aqui é falar da vida cristã com base da habitação do Espírito de Deus na vida do nascido de novo. A presença do Espírito Santo na vida do novo convertido, do nascido de novo, é a fonte de poder, de capacitação, de viver esta nova vida agora em Cristo Jesus. Não são as leis, não são as cerimônias, não são as regras, por isso que ele diz: contra estas coisas não é lei, tá? Mas agora a nova vida em Cristo Jesus. Essa nova vida é potencializada, energizada, capacitada pela presença e pela manifestação do poder do Espírito de Deus. A vida cristã é uma vida sobrenatural. Geralmente a gente leva a questão sobrenatural somente em manifestações extraordinárias de milagres e sinais. Isso também é sobrenatural. Mas nós precisamos dar uma ênfase maior nessa realidade da vida cristã, que é sobrenatural. Não se vence tentações, não se vence as obras da carne, não se vence hábitos e práticas pecaminosas, senão pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. E uma vida vitoriosa sobre estas coisas é uma vida sobrenatural, é a vida em Cristo, é a vida no Espírito. E esta é a ênfase primeira que o apóstolo Paulo dá aqui, deixando claro para nós, muito claro. Ele está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para pessoas que não conhecem, ele não está escrevendo para pessoas que estão longe, não, de Deus. Ele está escrevendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O nascido de novo, ele está capacitado pela presença e pela ação do Espírito de Deus que habita nele, a vencer e se manter vitorioso sobre todas as obras da carne. Não é sobre algumas, é sobre todas. Mas a outra ênfase aqui é a vida na carne. Ele repete isso. E a vida na carne nada mais é do que uma vida centrada nas paixões, concupiscências, desejos, que ainda está em evidência. O pecado não foi erradicado no novo nascimento. Ele perdeu o seu poder, a sua autoridade, seu domínio, o seu governo, mas ele está lá. E Paulo fala que se nós não atentarmos para essa realidade, se nós não considerarmos o fato de que o Espírito de Deus habita em nós e que pelo poder do seu Espírito nós vencemos as obras da carne, nós podemos voltar à velha realidade. E se faz necessário entendermos, queridos, que enquanto aqui estivermos, enquanto habitarmos neste corpo, estivermos neste mundo, deste lado da eternidade, nós vamos enfrentar essa realidade constantemente. E repito, isso não significa que nós não vamos, portanto, isso não significa que nós não vamos ter desejos, vontades, pensamentos, sentimentos que muitas vezes vão nos assaltar em circunstâncias mais diversas. Porque alguns pensam que a partir do novo nascimento, da nova vida em Cristo Jesus, não terão mais desejos, não terão mais pensamentos, sentimentos impuros. Não, isso não vai mais dominar, isso não vai mais governar, mas eles estão lá. Em momentos diversos eles vão se manifestar. E aí nós temos que atentar, porque a única maneira de mantê-los subjugados, sob controle, sob domínio, é uma vida no Espírito. A vida, isso é a realidade da vida natural, concupiscências, desejos, a velha vida, é a vida natural. Então, o que se sobrepõe, o que domina a vida natural, a vida sobrenatural, a vida no Espírito. E é isso que Paulo está trazendo a ênfase, trazendo a reflexão nesta manhã para nós através desta carta. E a primeira coisa que ele coloca aqui é justamente isso, a ênfase, a vida no Espírito e a vida na carne. A vida no Espírito é a vida sobrenatural, a vida na carne é a vida natural, é a vida comum, é a vida sem Cristo, é a vida sem controle, é a vida sem domínio, é a vida sem limites, sem regras. E quando eu falo regras aqui, sem princípios e valores, é viver por viver. Na verdade,
A vida na carne é uma vida irracional, é desejo pelo desejo, o prazer pelo prazer, é somente isso. Não se pesa valores, não se avalia princípios, muito pelo contrário, não existe isso no mundo da carne. O mundo da carne só existe uma coisa: prazer pelo prazer, satisfação pela satisfação, centrada em si mesmo. A ideia da ênfase no egoísmo, no viver para mim mesmo, não para os outros, nem para quem quer que seja, muito menos para Deus. Esta é a vida na carne. A vida no Espírito é a vida centrada em Deus. A vida no Espírito é a vida fundamentada em Cristo, firmada na sua palavra, é nova vida. Portanto, olhando para esse texto, nós começamos a ver aqui essa realidade, e Paulo aqui em primeiro lugar faz, ele dá uma ordem. Há uma ordem aqui e uma declaração de uma verdade. A primeira ordem, a ordem que está aqui no verso 16, digo porém o seguinte: vivam no Espírito, andem no Espírito. Isso aqui está no imperativo, não é uma opção, irmãos, não é uma possibilidade, não é uma sugestão da parte de Deus. Olha, quem sabe vocês quiserem viver e andar no Espírito, sabe, agora que vocês são meus filhos por adoção em Cristo, de repente vocês podem. Não é uma ordem, é um mandamento, está no imperativo. E mandamento na Bíblia é para obedecer. Aqueles que guardam os meus mandamentos são os que me amam, aqueles que me obedecem são aqueles que me amam, disse Jesus. Esta é a ideia aqui. Primeira coisa é uma ordem. Isso nos chama a atenção para o uso da vontade, do arbítrio, da decisão, da escolha, de se submeter, de se render. Logo em seguida a gente vai falar sobre isso, mas não é só uma ordem aqui, há uma declaração de uma verdade que tem que ser levada em consideração. É como se uma promessa é dada aqui: digo porém, vivam no Espírito, e vocês jamais, em momento algum, em circunstância alguma, satisfarão as concupiscências da carne. Satisfazer aqui é levar em propósito, é completar a obra. Satisfazer aqui é realizar o propósito. Então Paulo está dizendo para que esses desejos não sejam realizados, não sejam concretizados. A única maneira é obedecer a ordenança, a coordenança, viver no Espírito. Essas duas coisas, elas estão se contrapondo aqui. É o que ele vai dizer no próximo versículo. Ordem, andar no Espírito. Verdade declarada: se eu andar no Espírito em obediência, eu jamais vou satisfazer. Não significa que eu não vou ser tentado, que eu não vou sentir, que eu não vou pensar, que não vai brotar desejos. Não, significa que eu não vou levar eles a cabo, que eu não vou cumprir o propósito, que eu não vou satisfazer, que eu não vou realizar. Agora eu posso dizer não. Agora não somente eu posso dizer não, agora eu posso, na verdade, não realizar, não concretizar, porque agora o Espírito de Deus habita em mim, e a vida sobrenatural se sobrepõe sobre a natural, dominando-a, governando-a, de fato e de verdade. Há uma ordem aqui para nós, e uma verdade: andem no Espírito, vivam no Espírito, e jamais, o contrário é verdadeiro. Se eu não me comportar, porque viver aqui é comportamento, é estilo de vida, é posicionamento, é agir conforme a verdade. Qual a verdade? O Espírito de Deus habita em mim, Ele que me dirige, Ele que me governa. Ao mesmo tempo que é sobrenatural, se revela no natural. Eu decido, eu escolho, eu vou seguir o Espírito. Agora, se eu não andar no Espírito, não existe outra possibilidade, não existe um meio termo. Se eu não ando no Espírito, eu vou satisfazer, eu vou cumprir, eu vou obedecer, eu vou realizar, eu vou concretizar as concupiscências da carne. Para que isso não aconteça,
Eu tenho que andar no Espírito. E o apóstolo Paulo então fala sobre estas duas realidades, vida no Espírito. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: se aqueles que estão em Cristo são nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A vida no Espírito é contrastada ao longo das cartas do apóstolo Paulo, das Escrituras, de uma forma muito clara aqui, queridos. Por exemplo, vamos lá para, por exemplo, 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, olha o que o texto diz. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9, acompanhe a leitura. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só o que ele vai dizer: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Primeiro ele faz a advertência que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Aí ele vai dizer: vocês viveram essa realidade. Agora essa realidade, outrora era a realidade da carne, era a vida natural, longe de Deus. Não é mais a realidade de vocês. Por quê? Porque vocês foram lavados, diz o texto sagrado: vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Paulo mostra as duas realidades aqui. Se não, vejamos outro texto em Efésios capítulo 4, mais uma vez o apóstolo Paulo vai trazer essa realidade de forma muito clara, a partir do verso 17, Efésios 4, a partir do 17, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de, quanto ao trato passado, a vida passada, a vida na carne, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Com relação à vida passada, a vida, do nascido de novo, a vida passada é uma realidade totalmente fora de questão. Agora é a nova vida no Espírito. Paulo deixa isso muito claro na nossa experiência do novo nascimento. O que é vida no Espírito? É nascer da água do Espírito. João 3. E Jesus diz para Nicodemos: olha, o que é nascido da carne é carne, é sua natureza, mas o que é nascido do Espírito, é sua natureza, sua natureza agora é espiritual, determina sobre a vida natural. Essa é a realidade que Paulo nos apresenta aqui. Voltando para Gálatas, o texto sagrado nos diz, no Gálatas capítulo 5, verso 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aqui se estabelece uma guerra pela vontade, pelo arbítrio, pela decisão, pela escolha. E como que eu decido não viver na carne, vivendo no Espírito? Essa guerra é comum, é verdadeira, é legítima, e ela é uma das evidências do novo nascimento. Preste atenção: se eu não luto contra estas coisas, é porque eu não nasci de novo ainda. Para mim é normal, é natural andar na carne, viver na carne.
é praticar as obras da carne, se eu isso não me entristece, se isso não é eu não luto contra isso, eu não me oponho a isso, é porque o novo nascimento ele não aconteceu. Agora, se aconteceu o novo nascimento, se a regeneração aconteceu, se trava uma batalha, se trava uma luta, se trava uma guerra no interior. Quando os desejos vêm, quando os maus pensamentos, sentimentos contrários à natureza, à nova vida em Cristo Jesus afloram, trava-se a batalha. Isso evidencia o quê? Que eu nasci de novo, que eu fui regenerado, que eu estou em Cristo Jesus. Paulo está trazendo essa mentalidade. Nós precisamos raciocinar à luz da palavra de Deus. Ainda no verso 18 ele diz: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Aliás, a nova vida no Espírito, ela nos coloca num relacionamento correto com Deus, por meio de Cristo, potencializado pelo Espírito de Deus. Nós não agora estamos debaixo de leis, de regras, de cerimônias superficiais. A lei não santifica, cerimônias e rituais não santificam. O que nos santifica é a nossa vida em Cristo e a ação do Espírito de Deus através da sua palavra. Nós não estamos mais debaixo de regras, nós agora vivemos um novo relacionamento, temos uma nova vida em Cristo. A vida cristã é relacionamento, com base na presença do Espírito de Deus em nós, que se evidencia logicamente em princípios estabelecidos por Deus. Mas eu não obedeço para me santificar, eu obedeço porque eu sou santo. O texto segue dizendo, aí ele vai falar da realidade da obra da carne, ou da vida na carne e a vida no Espírito. E eu não vou me deter aqui, até porque na escola bíblica nós estamos trabalhando as obras da carne. Depois, terminando as obras da carne, nós vamos entrar no fruto do Espírito. Verso 19, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são obras da carne porque da natureza humana: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. É a primeira classe aqui, ligada a tudo aquilo que perverte a questão sexual. Depois, a perversão da adoração, verso 20, idolatria e feitiçarias, perversão dos relacionamentos, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, perversão do verdadeiro divertimento, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Esta é a vida na carne. Aí Paulo faz uma advertência, e aqui está a ênfase. Ele diz assim, no finalzinho do verso 21, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando para a igreja, ele está dizendo assim: olha, se o nascido de novo, aquele quem o Espírito de Deus habita, se ele voltar a estas práticas e permanecer nelas, dar continuidade nelas, então ele vai voltar à velha vida. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo de quebra de princípios, de desobediência, de obedecer a alguns desejos. Desde o nascimento da igreja, do revestimento do Espírito da igreja, porque a igreja nasceu lá no Evangelho de João, capítulo 20, quando o Senhor sopra o Espírito sobre os discípulos, ali nasce a igreja. Atos 2 é o revestimento do Espírito. Desde o nascimento da igreja, nunca houve uma geração tão voltada para si mesma como a nossa geração. E uma geração voltada para si mesma, presta atenção, uma geração voltada para si mesma é uma geração infantilizada. Ela não é adulta nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus sentimentos, nas suas emoções. O que é uma geração infantilizada? É uma geração infantil, criança. É tudo para mim, só para mim. É prazer, é satisfação, é segurança, sabe? Não pode passar por dificuldade.
Eu estou sentindo, então eu vou satisfazer esse desejo, esse sentimento, essa vontade, porque aqui está a alegria, é o prazer pelo prazer. É uma geração totalmente centrada em si mesma, e isto é obra da carne. Paulo diz que aqueles que nasceram de novo, e que estão centrados em Cristo, e que vivem agora para Cristo e não para si mesmo, se voltarem a estas práticas, se voltarem a essa realidade, não herdarão o reino dos céus. Pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, se batizou na igreja, casou na igreja, ao morrer vai para o inferno. Não é a religião que diz, não é o pastor que diz, é Deus através da sua palavra. Há uma advertência aqui. Eu posso exercer dons e ministérios, eu posso viver a realidade da igreja nas suas atividades mais diversas, mas se eu voltar a estas práticas, eu perco o reino de Deus. Eu estou perdido na casa de Deus. Não é uma questão de ideologia, de filosofia, é uma questão de vida eterna. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, me acalmar aqui, que eu preciso pensar para colocar para vocês, né? Quando nós começamos a falar sobre as obras da carne na escola bíblica, o que mais pegou até agora foi justamente essa questão sexual. Eu ouvi de alguns crentes: você não pode falar isso, dá cadeia, espanta as pessoas. É uma geração totalmente infantilizada, tem medo de tudo, não sabe onde está firmada. É uma geração fluida, solta, não tem raízes. Tem que falar sim, deve-se falar sim. Por quê? Primeiro porque é a palavra de Deus, e púlpito se usa a palavra de Deus, não é filosofia, não é ideologia, não é o que fulano falou, o que Beltrano disse, o que a sociedade, o que a mídia está dizendo, o que o governo aprova ou não aprova. Não, é o que a Bíblia diz. Púlpito da igreja é o que a Bíblia diz, é o que Deus está falando através da sua palavra, queira ou não, é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz, em segundo lugar, é a verdade absoluta. Não é influência de pensamento, não é formação de pensamento, não, é princípio absoluto, é Deus falando. E o que Paulo está dizendo aqui: os que tais coisas praticam não vão herdar. É simples assim, irmãos. O que me assusta, o que me assombra, é que nesta simplicidade muitos simplesmente desconsideram. Agora, o texto continua falando da realidade no Espírito, a vida no Espírito. Ele começa dizendo o seguinte, verso 22, mas o fruto do Espírito. Por que é fruto? Porque não somos nós que realizamos, é obra do Espírito de Deus em nós. Mas o fruto da nova vida, o resultado da nova vida. Lembra que João Batista disse assim para os caras lá, pregando, ele disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se evidencia na vida do novo convertido, traz evidências claras de que agora ele é uma nova criação, que agora é filho de Deus por adoção. O texto diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O caráter de Cristo, a pessoa de Cristo revelada através do novo, do nascido de novo, a expressão pura da pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, perdoando, nos redimindo para expressarmos Cristo para as outras pessoas. As pessoas não precisam de religião,
As pessoas não precisam de uma nova filosofia. O que transforma não é a educação, o que transforma é a nova vida em Cristo Jesus. O fruto do Espírito é uma evidência cabal de que aquele que nasceu de novo está vivendo sob os domínios do Espírito de Deus. O que é ser cheio do Espírito? O que é estar debaixo da influência do Espírito? Se não se parecer com o Cristo ressurreto, se parecer com o Cristo vivo, ser semelhança a Cristo Jesus em nossos dias. Nada mais impacta de forma tão profunda uma sociedade que bebe o pecado como água, de um discípulo, uma discípula de Cristo imitando a Cristo, seguindo a Cristo, vivendo Cristo no seu lar, vivendo Cristo no seu relacionamento conjugal, vivendo Cristo no seu relacionamento com os filhos, vivendo Cristo na sociedade, na sua vida profissional, na escola, na faculdade, no trabalho, nas ruas da cidade, vivendo Cristo na igreja, vivendo Cristo, o fruto do Espírito. E aí Paulo diz o seguinte: contra estas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque é a vida no amor, é no relacionamento, sabe, não é regras, não são coisas externas, exteriores, como os fariseus, guardando a lei, os princípios da lei, né? E por dentro eram sepulcros caiados, cheio de podridão, de putrefação, de coisa morta. Não, o nascido de novo, ele vive no novo relacionamento com o Pai, mediado por Cristo e potencializado pelo Espírito e firmado na sua palavra. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Mas uma geração ensimesmada, infantil, ela desconsidera o amor a Deus, muito menos o amor ao próximo, e vive por um amor a si mesmo. Isso é obra da carne. O nascido de novo ama a Deus de todo o seu coração, ama a força e entendimento, e o seu próximo como Cristo, e ama a si mesmo. Veja o que é o por último, ele ama a si mesmo. Porque eu só posso me amar a mim mesmo de maneira legítima e verdadeira, saudável, quando o meu amor maior é Deus. E quando este amor maior se manifesta ao próximo, ele é altruísta. E então o amor a mim mesmo deixa de ser egoísta, porque eu me coloco em último. Esse é o contraste. Até aqui, Paulo traz uma reflexão. Agora, qual o caminho então para a vitória? Se a ordem é viver no Espírito, e a verdade é não jamais satisfazer as concupiscências da carne, se a verdade é que é uma luta que se instalou pela vontade, tanto do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito, não estamos debaixo da lei, mas vivemos no amor. A realidade da carne e do Espírito mostram aqui as duas se contrapondo. Paulo então nos diz o seguinte, em primeiro lugar, no verso 25, diz assim, verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Embora sendo repetitivo aqui, Paulo está dizendo o seguinte: nós recebemos esta vida no Espírito. Efésios capítulo 2, olha só, Efésios capítulo 2, verso 1, nos diz assim, olha só, o que é viver no Espírito? Paulo está dizendo que nós temos a nova vida. Efésios 2:1 diz assim, ó: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele nos deu vida. Efésios 2:5 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Que vida é esta? É a vida sobrenatural. E por isso Paulo está dizendo aos Gálatas, nesta manhã, o Espírito de Deus nos diz: nós recebemos vida sobrenatural. Nós temos esta vida em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós.
é uma ênfase aqui. Eu preciso entender, compreender, trazer para a minha mente e viver essa realidade a partir desse princípio. Eu tenho vida. Outrora eu estava morto nos meus delitos e pecados, separado de Deus, mas agora eu tenho vida. O meu espírito é um com o Espírito de Deus. Eu tenho livre acesso ao Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele me deu vida e vida abundante, vida sobrenatural. Quero te lembrar nesta manhã, pela palavra de Deus, que você tem vida sobrenatural. A vida do Espírito na sua vida. Você nasceu de novo? Você tem vida? Você tem vida. E essa vida é a garantia da vitória sobre a morte. Então não ande como morto espiritualmente. Isso é hipocrisia. Se você recebeu vida e anda como morto espiritualmente, é hipocrisia. A verdade, a realidade é viver como vivo. Você está vivo? Você tem vida? Nós recebemos vida. Então ele diz, se vivemos no Espírito, isto é, se temos vida, então nós vamos nos comportar a partir desta realidade. Em Efésios capítulo 4 ele diz, rogo-vos pois, irmão, eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno, à altura da vossa vocação. Que altura? Vocês receberam vida sobrenatural. Ande a partir, vivam e se comporte a partir deste princípio, vida sobrenatural. A segunda coisa, meu tempo aqui está correndo. Essa é a realidade da vida, a nova vida em Cristo Jesus. Mas olha só o que diz no verso 24: e os que são de Cristo. Ser de Cristo é se identificar com Cristo, é pertencer a Ele, é estar nele, tá? É o sinônimo de nascer da água e do Espírito. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Está no passado, já foi. Já aconteceu. O velho homem está morto. É o que a Bíblia diz, irmão. As paixões devem ser mantidas na cruz. E cruz é morte, é maldição, é sob maldição. Se está sob maldição, está sobre a ira divina, o ódio divino. Então significa o quê? Eu tenho que odiar, eu tenho que abominar as obras da carne. Não basta não somente não praticá-las, eu tenho que abominá-las, porque elas são abomináveis ao objeto do meu amor. Quem é o objeto do meu amor? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não nos liberta somente do poder, está nos libertando da prática, mas nós precisamos viver a realidade de sermos libertos do prazer e da satisfação. Eu preciso odiar, abominar essas coisas, estão sob maldição. E por isso ele diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quando que isto aconteceu? Isso aconteceu. A Bíblia fala sobre essa experiência, fala de uma maneira muito clara. Senão, vejamos o que diz Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do verso 4. Você está comigo aí? Oh, aleluia, 2 estão, vamos lá. Romanos 6, a partir do 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, essa expressão sabendo isto, é uma expressão que é tirada da matemática. Ele está faz um raciocínio aí, lógico. Isso mais isso resulta em isso. Então eles dizem: olha, se eu fui sepultado com Cristo, morri, ressuscitei com Cristo, recebi nova vida, isso aconteceu. Quando eu nasci de novo, eu morri com Cristo, fui separado do pecado, da morte, do diabo, da carne, de todas essas
porque era todo, e agora eu tenho uma nova vida em Cristo, ressuscitei, o mesmo poder que ressuscitou Cristo me deu nova vida, eu vivo a vida da ressurreição, o poder sobrenatural da ressurreição, morri, ressuscitei. Ele vai dizer, ó, sabendo disto, que eu morri e que eu ressuscitei, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, já foi. Eu não tenho que crucificar o homem todos os dias. Se eu tiver que crucificar o velho homem todos os dias, eu não nasci de novo. Se eu nasci de novo, ele já morreu. E o velho homem morreu. Está mortinho. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Aí vai dizer, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. De que maneira eu me considero? Morto para o pecado e vivo para Deus. Verso 12, não reine, portanto, por esta razão, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não é mais a velha natureza, são as paixões que ainda estão lá. E uma vez que o velho homem está crucificado, as paixões podem ser vencidas no poder do Espírito. É o que Paulo está dizendo aqui, não reine aonde? No vosso corpo. Esse corpo que era instrumento de pecado, de iniquidade, de injustiça, de maldade, de toda obra da carne abominável aos olhos de Deus, agora ele é instrumento de santidade, de justiça, de retidão para a glória de Deus Pai. Não reina mais o pecado nesse corpo. O que reina agora, quem reina agora é Cristo, é a nova vida. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Agora podemos nos oferecer a Deus, nos consagrar a Deus, nos devotar a Deus, como ressurrectos, nascidos de novo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. É o que o texto está dizendo aqui, irmãos. Já aconteceu, preste atenção. Os que estão em Cristo, você está em Cristo, então isso já aconteceu na sua vida. Verso 16, capítulo 5 de Gálatas, verso 16, diz o seguinte: eu tenho que, na verdade, levar em consideração a nova vida no Espírito. Eu tenho que, na verdade, entender a minha identificação com Cristo pela morte e ressurreição. E agora Paulo vai para uma questão mais prática, depois de uma reflexão. A base foi lançada, o princípio está ali, agora eu tenho que praticar. Verso 16 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, isto é, comportamento, postura. Eu vou agora andar, eu vou viver, eu vou agir, eu não vou reagir, irmãos. A vida cristã não é uma reação. Reação deixa para os que estão na carne, para os demônios, eles reagem. Nós agimos. Nós agimos no Espírito, nós agimos em Cristo, essa é a nossa realidade. E Paulo está dizendo: vivam, se comportem, se posicionem, pensem, falem, sintam, vão agir de agora em conformidade com a nova vida. Começa no interior e se revela, se manifesta. Lembra da transfiguração? O Cristo glorificado se exteriorizou a glória de Cristo. A ideia aqui é a mesma de Romanos capítulo 12, 1 e 2.
é exteriorizar isso na maneira de falar, de agir, de pensar, de tratar com os outros, nos relacionamentos. É a nova vida em Cristo. Você vai ver que depois dessas orientações aqui, essas revelações, tanto em Gálatas, em Efésios, Colossenses, Paulo vai para o âmbito dos relacionamentos, de como o esposo cristão trata a esposa, de como a esposa cristã nascida de novo trata o esposo, de como os pais cristãos lidam com os seus filhos, de como os filhos cristãos nascidos de novo se relacionam com os pais, de como o patrão cristão se relaciona com o empregado, de como o empregado cristão se relaciona com o patrão, sendo ele cristão ou não. Ele traz para a prática. A vida cristã não é uma experiência meramente subjetiva. Ela é no início subjetiva na sua origem, mas ela se manifesta no objetivo, ela se realiza, ela se concretiza, ela se manifesta. Vivam. E aí ele vai dizer o seguinte, para encerrar, verso 18 diz assim, Gálatas 5:18. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ele diz primeiro que nós temos que viver, se comportar, agir, viver essa realidade. Mas agora ele usa outra expressão, ser guiado. O que vem à sua mente quando você ouve essa expressão? Eu devo ser guiado. Ser guiado, ser conduzido, exatamente. O que requer de nós? Qual a atitude, a disposição de mente e coração que está sendo pedida aqui? Para ser guiado, para ser conduzido, requer de nós submissão. Submissão tem a ver com dobrar isso aqui, Lembra da expressão dura cerviz, pescoço duro, teimosia? Isso revela a realidade da carne. A nova vida agora malhou isso aqui. Eu me curvo. Não vai se curvar? Então vai padecer, vai levar. O que Deus disse a respeito de Paulo? Os aguilhões, até que se dobre. Vai sofrer, vai padecer. Deixar ser guiado é fazer isso aqui. Sim, Espírito de Deus. Sim, Senhor Jesus. Sim, ó Deus Pai. Sim, para a Tua palavra. Eu vou me deixar conduzir. Às vezes contrariado, indignado. Mas eu me submeto, eu me rendo, eu me inclino. Aliás, essa expressão é interessante em Romanos capítulo 5. Vá comigo para Romanos capítulo 8, melhor dizendo, e o texto vai dizer, a partir do verso 5, Romanos capítulo 8, verso 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne, pensam, cogitam das coisas da carne. Gente que está rendida, inclinada, sabe? Inclinada para a imoralidade, inclinada para o ciúme, para a inveja, inclinada para a ira, para a discórdia, para a amargura, inclinada para a idolatria, inclinada para a feitiçaria, inclinada para a glutonaria, está inclinado, está rendido. Aí ele diz assim: aqueles que se inclinam para a carne, pensam das coisas da carne. A inclinação é um princípio de mente, de coração e de vontade. A disposição mental e do coração estão rendidos à realidade da carne. E Paulo está dizendo aqui no verso 5 que aqueles que se inclinam, eles estão pensando nessas coisas, se ocupam dessas coisas, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, se render, se submeter. Aí ele vai dizer, verso 6, porque o pendor da carne
dá para a morte, morte espiritual, separação de Deus, das coisas de Deus, do povo de Deus, do ambiente de Deus. Quer ver sinais de morte espiritual? Eu começo a me afastar do lugar de oração, de devoção. Domingo à noite nós ouvimos sobre isso, abrir a palavra para ouvir Deus, se encontrar com Deus. Eu começo a me afastar do ambiente de adoração. Eu posso ter mais prazer nos ambientes de diversão, e não necessariamente pecaminosos, do que no ambiente de adoração. Está precisando aí que eu desenhe ou não? Sinais de morte espiritual, de inclinação para a carne, de cogitar das coisas da carne. Eu começo a me afastar do povo de Deus. Certa vez alguém veio falar comigo, olha só. Pastor, eu estou me afastando, porque tem muita coisa ruim. É mesmo, irmão? É por isso que eu estou me afastando. Na sua família tem coisa ruim ou não? Tem. Você se afastou da sua família? No seu trabalho tem coisa ruim também? Não. Tem. Você deixou de trabalhar. Por que é só na igreja? Onde mais aparecem as coisas ruins é na igreja, sabe por quê? Porque tem luz. Onde não tem luz, as coisas ruins não aparecem. Elas são maquiadas. Mas onde há luz, elas vêm à tona para serem curadas. Você está entendendo, não? Agora, se inclinar, sinais de vida, se inclinando para as coisas do Espírito, uma luta interior com vontade de matar, de destruir, de arrebentar, de falar um monte, mas eu me submeto ao Espírito, com vontade de não vir mais, com vontade de desistir, de chutar o pau da barraca, chutar a porta da igreja. Não, mas eu venho, porque aqui, porque com Ele, entre os meus, entre o ambiente da adoração, que eu sou fortalecido, que eu sou renovado, que eu sou vivificado também. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não estão sujeitos à lei de Deus, nem mesmo podem estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em nós. Você nasceu de novo. Você é habitado pelo Espírito de Deus. E diante destas verdades aqui expostas, há uma resposta que precisa ser dada continuamente. E eu vou me manter submisso ao Espírito de Deus. Eu vou me manter rendido ao Espírito de Deus. Ainda que chorando muitas vezes, ainda que muitas vezes perdendo amizades, relacionamentos familiares por causa de Cristo, eu vou me manter rendido a Ele. Ainda que tiver que abrir mão de sonhos e projetos, porque não fazem planos dos pensamentos de Deus para a minha vida, eu vou me manter inclinado, rendido e cogitando das coisas do Espírito. Porque eu nasci de novo. O Espírito de Deus habita em mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te lembrar nesta manhã, pela palavra de Deus, que é totalmente possível vencer e se manter vitorioso sobre toda e qualquer obra da carne, no Espírito de Cristo Jesus. Viva essa realidade para a glória de Deus Pai.